Fala pessoal! Bom, nessa nossa aula número 4 do módulo 2, eu vou passar para vocês mais detalhado a parte da nossa Main Toolbar, que é essa barra de ferramentas que fica logo abaixo dos nossos menus. Dependendo do tempo que eu demorar para passar essa parte para vocês, eu vou passar mais algumas coisas também sobre comandos assim que a gente utiliza direto na tela, ou então eu vou dividir essa aula em duas partes para não ficar uma aula muito longa, ok? Então é o seguinte, muitos desses comandos que a gente tem aqui na toolbar, a gente até nem vai usar tanto, mas é legal a gente ter o conhecimento deles para que mais para frente, assim, caso em alguma necessidade, né, a gente tenha esse conhecimento desses comandos para poder resolver alguma situação. O comando assim que geralmente a gente não vai usar tanto, eu vou já falar, né, no caso que a gente não vai ter tanto uso, para vocês assim, aprenderem o comando, verem o funcionamento, tudo, mas não se preocupar tanto. Lembrando que aqui o nosso foco é realmente aprender as coisas que a gente vai usar e não ficar perdendo tempo com coisas que não vão levar a gente a nenhum lugar. Então é o seguinte, antes de eu começar ali pelo início, né, da barra, eu vou passar primeiro o Move, o Rotate e a escala para facilitar um pouquinho depois o aprendizado aqui de outros comandos, ok? Então eu vou começar aqui desenhando uma box para que a gente possa visualizar esse comando. Então é o seguinte, ó, quando a gente cria a box, a gente vai observar que ela cria um eixo ali, ó, X e Y vermelho. O que seria isso? Isso daí seria o nosso pivô, tá? Ou também às vezes conhecido como gizmo. Então a gente observa que o pivô da box ela fica centralizado na box, olhando pela vista top, e na base da box. Então essa é a localização do nosso pivô. Então, quando a gente for no Move, então a gente tem lá o símbolozinho Select and Move, ou a gente pode utilizar a tecla de atalho W, né, conforme eu mandei naquele arquivo para vocês. Então eu vou selecionar aqui, Move. O que vai acontecer? Ó? Automaticamente o nosso cursor vai mudar. A gente vai ter um eixo Y e um eixo X. E no meio a gente tem esse quadradinho amarelo aqui. Então para que serve isso? Ó? Serve para a gente fixar o eixo. Então se eu quiser movimentar a minha box só em X, eu vou deixar apertado em cima do eixo. Então aqui ó, é o seguinte, a gente vai em cima da setinha do X e quando aparecer o símbolo do Move, que é essa cruzinha, a gente consegue movimentar. Ó. Então vou deixar o botão esquerdo apertado e vou movimentar a minha box apenas no eixo X. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, a gente tem os eixos X, Y e Z. Então aqui a gente vai observar o quanto a gente está movimentando a nossa box. Então no eixo X, no eixo Y, se eu tentar ir para o lado, por exemplo, aqui, ó, eu não consigo, tá? Porque eu estou travado no eixo Y. E se eu quiser movimentar em todas as direções, eu vou nesse quadradinho amarelinho que fica aqui, e aí eu consigo movimentar ele no eixo X e Y. Esses valores aqui embaixo, ó, se vocês observarem, depois que eu parei de movimentar, ele não está zerado, ó, ele está com alguns valores. Ou seja, eu estou com a minha coordenada com relação ao eixo XY0 do max, que são essas duas linhas aqui mais fortes. Então, esse 0,002 quer dizer que o meu pivô, que está no centro da box, ele está 0,002 do zero, e ele está menos 125 em Y. Ele está para baixo. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar 0 e 0, olha só, ele vai centralizar o pivô da minha box
com a minha viewport. Então, é o seguinte, a gente tem duas opções de coordenadas. A gente tem a coordenada absoluta, que é essa coordenada com relação à viewport do Max, e a gente tem a coordenada com relação ao nosso objeto, né, para quando eu mover, automaticamente ele zerar, para eu saber a distância que eu vou dar certinho com relação ao objeto. Para a gente fazer isso, a gente tem aqui ó, o Absolute Mode Transform Type In, esse símbolozinho do lado do X. Se eu clicar aqui, ó, observa que zerou tudo, tá? Então eu vou movimentar aqui minha box em X, ó, 0,35, vou soltar. Quando eu soltar, automaticamente ele zera. Então eu posso fazer qualquer movimento aqui que ele vai zerar. Como que eu vou, aonde que eu vou usar isso, vamos supor? Se eu tiver no normal aqui, e eu colocar aqui, por exemplo, 0,5, Enter, ele andou 0,5 em X. Aqui ele mantém o 0,5. Então, se eu quisesse andar mais 0,5, eu não poderia colocar aqui 0,5, porque ele não vai sair do lugar. Ele vai continuar na mesma posição. Então, eu teria que pegar o valor que eu tenho aqui e adicionar mais o quanto eu quero movimentar. Por exemplo, se eu quiser andar mais 0,5, eu vou ter que colocar 1. Aí ele andou 1. Agora, se eu tiver com a coordenada no objeto, aí eu vou colocar, por exemplo, ó, 0,5, Enter, zerou. Aí eu quero andar mais 0,5, eu coloco de novo, ó, 0,5, Enter, e ele andou. Então, por aqui, a gente escolhe o tipo de coordenada que a gente quer usar, com relação ao objeto ou com relação ao eixo 0. Ó. Se eu voltar aqui, ó, ele me mostra aqui que eu estou no 1. Uma outra maneira da gente ver isso, fácil, seria aqui, ó, em cima do Move, a gente clica com o botão direito. Aí ele vai abrir essa caixa. Ó. Do lado esquerdo eu tenho o absoluto, que é com relação ao eixo do Max. E do lado direito eu tenho com relação ao objeto. Ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0,5, observa que quando der o Enter ele vai zerar ali onde está o offset e o absolute vai acrescentar 0,5. Se eu andar mais 0,3, por exemplo, ó, ele zera e o absoluto está 0,8. Mesma coisa que está aqui embaixo. Então aqui também a gente consegue, dessa maneira, eu não costumo usar, né, o Move dessa maneira, com caixa, mas a gente tem a possibilidade aqui de colocar valores, né, para a gente movimentar a nossa box. Se eu quiser zerar tudo, eu venho no Absolute, zerei. Então, isso daí seria o Move. Um erro comum aqui no Move, ó, é a hora, por exemplo, eu vou mexer ele em X. Eu venho aqui perto do X, ó, observa que o símbolo do Move não apareceu. Né? Apesar de eu estar bem próximo da seta, ele não apareceu. Aí eu vou tentar mover, ó, vou deixar o botão esquerdo apertado e vou arrastar. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma janela. E aí eu não vou conseguir mover. Né? Ou então eu venho aqui perto e clico. Aí o que, que acontece? Eu cliquei fora do objeto, então ele perde a seleção. Aí eu tento mover e não consigo. Então sempre presta bastante atenção para aparecer o símbolo. Ó. Quando aparece o símbolo, aí a gente consegue movimentar em X, em Y ou em todas as direções. Nas outras viewports, ó, eu tenho aqui o Y, que é onde a gente vai mexer na altura do objeto. Tá? Então, a minha dica é o seguinte, vai movimentar no plano, a gente utiliza a vista top, né, que a gente consegue movimentar sem sair da altura. Ó. Se eu tenho que subir meu objeto, aí eu utilizo alguma vista lateral, alguma coisa assim, e saio do meu eixo 0. Tudo que a gente for desenhar, vocês vão observar que ele vai criar a partir do eixo 0 do Max aqui, na altura. Né? Alguns objetos que tem o pivô no centro, aí ele vai ficar metade para cima, metade para baixo. Mas a maioria dos objetos tem o pivô na base. Então, a gente vai acabar criando isso daí a partir do eixo 0. Então, a gente utiliza as vistas frontal, lateral, para dar altura nele.
Então, isso daí seria o Move. Lembrando, então, tecla de atalho W, fixar nos eixos aqui para poder movimentar, e a opção de coordenadas aqui, sem estar selecionado aqui coordenada absoluta, com relação ao eixo X e Y do Max, e clicado aqui, coordenada com relação ao objeto. Depois disso, a gente vai para o Rotate, tecla de atalho, E. No Rotate, ó, vocês vão observar que aparecem alguns círculos e umas linhas aqui, né, em todas as viewports. Então, o que, que é isso? No círculo de fora, eu vou rotacionar meu objeto, ó, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, no Z, que ele vai indicar o ângulo que eu estou rodando. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que a gente está rotacionando o objeto com 2 casas depois da vírgula. Então a precisão fica um pouco complicada. Já já a gente vai ver como arrumar isso daí, tá? Outra coisa importante, ó, quando vocês começarem o rotate, independente do lugar aqui do círculo de fora, por exemplo, que vocês começarem, cliquei e deixei apertado, observa que aparece uma setinha, ó. Essa setinha é para facilitar a rotação do objeto. Qual seria a tendência inicial? É a gente fazer isso aqui, né? Ó. A gente seguir o círculo com o mouse. Aí o que, que acontece? Ele fica rodando de um lado para o outro e eu não consigo rodar ele direito. Então, pega essa setinha que apareceu aqui, como se fosse uma tangente do círculo, ó, e segue. Ó. Segue no sentido dela. Ó. Aí a gente consegue rotacionar o objeto de uma maneira fácil. Então, a gente tem primeiro esse círculo de fora. No círculo de dentro, qual é a diferença? A gente continua rotacionando o objeto no eixo X e Y aqui. Porém, ó, ali na tela já aparece o ângulo que a gente está dando nessa rotação. Então, ao invés de a gente ficar olhando ali embaixo, no Z, por exemplo, a gente já vê direto aqui na tela qual é o ângulo que a gente está utilizando. Além disso, aqui na vista top, a gente vai ter mais algumas opções. Ó. A gente tem esse eixo aqui, que é o Y, que é o que está vermelho, o eixo X, que é o que está verde. Quando eu coloco o mouse em cima dele, ele fica amarelo, tá? Para indicar o eixo que eu estou selecionando. E a gente tem a opção também dos quadrantes, ó. Esse e esse. Então, olha só. Se eu rotacionar pelo Y aqui, observa na vista left, ó. Eu estou tombando o meu objeto nesse eixo. Se eu utilizar no eixo X, olha na vista front. Eu estou tombando o meu objeto no eixo X, né? Aí a gente vê para lá e para cá. Nos quadrantes, que eu não recomendo muito usar, né? Porque ele gira no eixo X e Y. Olha só. Nesse quadrante, ó, ele fica preso naquele quadrante e eu giro para lá e para cá. Se eu for no segundo quadrante, ó, é tudo meio parecido, mas quando vocês fizerem aí, vocês vão perceber que ele meio que fica preso por esse lado aqui. Nesse lado, para cá. E nesse outro aqui, para cá. Então aqui a gente gira, ó, observa lá embaixo que é o X e Y que está rodando, dependendo do lugar que vocês clicarem, tá? Em qual quadrante vocês clicarem. Então aqui a gente já acaba desorganizando bem o nosso desenho, aí fica mais complicado. Se eu utilizar as vistas laterais, o que eu indico aqui seria o círculo para a gente rodar em Z, né? Que é só para a gente tombar o nosso objeto para lá e para cá. Mesma coisa aqui na left, para cá e para cá. É muito mais fácil a gente, quando for rotacionar só o eixo Z, a gente usar a vista top. E quando for tombar o objeto, aí a gente vê em qual vista fica melhor fazer isso, né? E pela perspectiva, ó, a gente tem os eixos. Aqui o amarelo, que é o Z, o vermelho, que é o X, e o verde, que é o Y. Então aqui a gente pode, por exemplo, se eu quiser rotacionar no eixo Z, ó, ele rotaciona, mesma coisa que eu rotacionar pelo círculo amarelo lá na vista top. Se eu quiser rotacionar pelo eixo X, fica bem assim, fácil de perceber para que lado ele vai rotacionar, né? Porque o eixo X está para cá.
Então, se eu for no eixo X, ó, quando ele ficar amarelo, eu vou rotacionar ele nesse sentido. E se eu quiser rotacionar nesse sentido, que é o eixo Y, aí eu venho no eixo Y e ele vai rotacionar para mim no eixo Y. Então, pelos eixos aqui, fica bem fácil a gente perceber como ele vai fazer essa rotação. Um exemplo aqui para vocês verem, né, tudo. Olha só. Vamos imaginar uma parede e a gente tem uma prateleira e tem um quadro em cima da prateleira e a gente tem que rotacionar ele, né, um pouquinho para ele encostar na parede. Vamos supor que ele fique meio inclinado. Então, eu vou fazer aleatório aqui. Né, por exemplo, uma parede, a prateleira e o quadro aqui. Então, observa, ó, pela vista front, por exemplo, que tudo foi criado no zero. Então, aqui, o nosso quadro, que é esse daqui, ele estaria, ó, dentro da prateleira. Então, aqui eu já teria que pegar e movimentar ele para cima, né, para que ele fique encostado aqui na prateleira. Uma coisa que vocês não precisam se preocupar tanto, até a gente vai ver mais para frente o comando para alinhar certinho uma coisa com a outra, não tem necessidade de ficar exatamente assim em cima, tá? Não precisa se preocupar com tanta precisão. Assim, quanto mais a gente aumentar o zoom, uma hora a gente vai ver que o objeto às vezes não está completamente em cima, né? O que não pode, por exemplo, é estar nessa distância e deixar assim. Que a gente consegue perceber a altura diferente. Então, aproxima o zoom e coloca ele, né? Colocando assim, ó, que já meio que uma linha ficou em cima da outra, já está legal, já não tem problema. Agora eu vou pegar os dois, a prateleira e o quadro, e vou mover na altura aqui, ó, em Y. Por que eu movo em Y? Ó, se eu mover por aqui, observa ali na vista top, ó, eu estou movendo ele de lugar também. Então, para não correr esse risco, eu vou no Y e movimento ele para cima. E agora eu vou visualizar qual a melhor viewport que eu tenho para dar uma inclinada no quadro para ele encostar. No caso, ó, seria a vista left, que eu estou vendo, vou puxar aqui, que eu estou vendo o meu objeto de lado. Ó. Então, por aqui, eu entro no Rotate e eu uso aqui o círculo de fora mesmo. Né? Até meio que eu encostar ali. Ó. Aí, beleza, ó, tá encostado. Deu essa tombadinha. Eu poderia fazer isso em qualquer viewport, ó. É tudo uma questão de entender o lance do eixo. Se eu for rotacionar pela vista top, o que eu vou usar? Eu vou usar o eixo Y, né, para ele fazer esse movimento. Ó. Só que assim, eu estou movendo pelo Y, só que eu olho na vista left. Ó. Na vista left está mais fácil de eu visualizar quando ele encosta ali. Então, pela vista top, eu pegaria esse eixo. Pela vista front, a mesma coisa. Ó. Qual é o eixo? Esse daqui, o Y. Ó. Então, eu vou lá até encostar. Olhando por aqui. Nesse aqui seria o eixo Z. Aqui, né? E pela perspectiva seria o eixo amarelinho aqui. Ó. Mesma coisa. Então, assim, a gente pode fazer em qualquer viewport as coisas. Só que, assim, sempre busca qual a maneira mais fácil, né? Qual vai ser a viewport mais fácil de fazer esse movimento. Para não ficar, às vezes, quebrando a cabeça à toa. Então, beleza. Isso daí seria o Move e o Rotate. Vamos apagar. Vou fazer uma outra box aqui. E vamos ver a escala, como que funciona. Então, o comando Scale, no Rotate aqui, ó, mesma coisa, tá? Eu posso clicar com o botão direito e colocar valores também ali para rotação, ó, por exemplo. Ó, eu posso mudar os valores. Lembrando sempre que o lado esquerdo é o absoluto e o lado direito é com relação ao meu objeto. Antes de eu passar para o Rotate, deixa eu falar o lance da precisão. Se eu quiser ter mais precisão nesse meu ângulo,
né, o ângulo que eu estou fazendo o rotate, eu vou seguir aqui na minha main toolbar, e eu vou ter essa opção, ó, Angle Snap Toggle. Tecla de atalho é A. Então, se eu ligar isso daqui, observa que quando eu for rotacionar aqui, ele vai me dar ângulos, ó, de 5 em 5. Aí já fica bem mais fácil, né, de eu colocar o ângulo que eu quero, porque eu tiro aquelas casas, né? Aí a gente pode configurar de quanto em quanto a gente quer que ele faça isso. Como que eu vou fazer? Eu vou em cima do símbolozinho lá do Angle Snap e clico com o botão direito. Ele vai abrir essa caixa. A única coisa que a gente vai alterar aqui, o resto pode deixar no padrão da maneira que está, é o Angle, que está no valor 5. Vamos imaginar que vocês estão fazendo um projeto que tudo é em 20 graus. Então, para facilitar a hora de rotacionar alguns objetos, eu coloco aqui, por exemplo, a 20. Observa aqui agora, ó, que ele vai rotacionar para mim de 20 em 20. Então, eu posso colocar o valor que eu quiser ali para fazer a rotação. Eu não me lembro certinho qual é o valor padrão, se é 5 mesmo, porque é uma coisa que eu já mudei faz muito tempo. Mas 5 eu acho que é um valor bacana, né? Porque a gente geralmente não vai trabalhar com ângulos assim mais muito quebrados, né? Tipo 2, 3, alguma coisa assim. Então pode manter 5 aqui, que já está um valor legal. Quando a gente precisar de precisão, a gente usa o Angle Snap ligado. Quando a gente não precisar, ó, no meio da rotação que eu estou fazendo, se eu digitar A, ele já desliga, tá? E eu não parei de fazer o rotate, eu ligo e desligo, ó, o meu Angle Snap. Então, aí a gente vai observando. Eu preciso de precisão? Eu uso o Angle Snap. Eu não preciso? Eu desligo ele. Ou clico ou uso a tecla A. Geralmente, eu trabalho com ele ligado, tá? Bom, então vamos passar para o Scale. Dentro do Scale, ó, a gente vai observar o nosso rismo, que ele vai ter ó, o eixo X, o eixo Y, um triângulo aqui dentro e um outro aqui fora. Então, olha só, se eu quiser esticar o meu objeto em X, eu vou no eixo X. Olha lá embaixo, ó, aqui, que ele vai movimentar para mim o eixo X. Vocês vão observar que ele vai aumentar, ó. Quando ele está sem nada, ele é 100, 100 e 100. Se eu aumento aqui, ó, ele vai aumentando ali o X. Então, se eu quiser aumentar 50% o tamanho, ó, eu vou até 150, eu aumentei 50% o tamanho. Em Y, a mesma coisa. Vou em cima da setinha, ó. Se eu quiser aumentar, por exemplo, 80% do meu tamanho, eu vou até 180. Então, nos eixos, se eu quiser só esticar o objeto, X e Y, por aqui a gente faz. No triângulo de dentro, a gente vai aumentar na proporção ó, todos os eixos, o X, o Y e o Z. Então eu coloquei um objeto lá, está meio pequeno, eu quero dar uma aumentada nele geral, eu utilizo pelo triângulo aqui de dentro e eu aumento em todos os eixos. Agora, o de fora, eu vou aumentar 2 eixos apenas. Ó. Pela vista top, observa ó, que eu aumento o eixo X e Y, porém a minha altura continua a mesma. Ele não altera a altura. Se eu fizer a mesma coisa aqui pela vista front, se eu quiser só aumentar a altura do meu objeto, por exemplo, ó, eu vou em Y. Aí eu aumento e diminuo só a altura dele. Se eu utilizar o retângulo de fora, ó, eu estou aumentando o X e o Y referente à vista front, tá? Então, olha só. Se eu vier pela left, no triângulo de fora, ó, eu aumento o X e o Y dela. E aí, pela perspectiva, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente tem os eixos, né? X, Y e o Z, que é a altura. E aí a gente tem o triângulo aqui de dentro, esse maiorzão, é o que a gente usa para aumentar todos os eixos. E aí a gente vai ter um menorzinho aqui, outro aqui e outro aqui. Se eu vier nesse, ó, ele vai aumentar o eixo Z e o eixo Y. Ó.
Observa no desenho aqui do gizmo, ó, que o X está parado. Só está aumentando o Y e o Z. Se eu vier desse lado, ó, eu aumento o X e o Z. Observa ali que o Y está parado, só está aumentando os outros dois. E se eu vier nesse de baixo, eu aumento o X e o Y e observa que o Z, que é a altura, não está sofrendo nenhuma alteração. Então, isso daí seria o rotate. A gente, basicamente, assim, a gente vai aumentar ou o X, ou o Y, ou no geral. Tá? Dificilmente a gente vai usar as outras opções dentro do nosso tipo de trabalho, né? Em outros trabalhos, talvez a gente até, né, o tipo de usuário até utilize esses outros tipos. Então, beleza. Ó, esse é o move, o rotate e a escala. Sempre lembrar aqui do lance das coordenadas. Sempre, né, espera aparecer o símbolozinho para depois movimentar, para não ter nenhum erro. Então, joia. Esses daí são muito importantes, tá? A gente sempre vai utilizar. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 3 boxes aqui. A gente vai começar a ver aqui o início da barra, ó. Select and Link. O que é isso? Isso daí serve para a gente linkar um objeto ao outro. Para quê? Para que as alterações que eu faça em um objeto, automaticamente o outro objeto também vai receber essas alterações. Isso é uma coisa que eu não costumo usar muito. Não sei se na nossa área assim, de maquete a gente vai acabar utilizando. São esses 3 primeiros símbolos aqui, tá? Isso aqui obedece, para vocês entenderem melhor como vai funcionar, vai obedecer uma hierarquia. Então, geralmente, em 3D, a gente utiliza uma nomenclatura de familiar. Então, tipo, o pai, o filho, ou o vô, o pai e o filho. Ou seja, eu sempre vou fazer o link do filho para o pai. E aí, tudo que eu fizer no pai, o filho vai sofrer essa interferência. Então, sempre vamos pensar nesse tipo de coisa. Se eu tiver 3 objetos e for linkar esses objetos, pensa primeiro quem que é o filho, depois o pai, depois o avô, depois o bisavô e assim por diante. Então, por exemplo, para ficar mais fácil da gente ir visualizando isso daí. Se eu for fazer um link, né, se eu for linkar 2 objetos, esses 2 aqui, por exemplo, e esse daqui vai ser o pai, vai ser o cara que vai receber, que vai passar toda a influência para o outro. Então eu vou vir aqui no meu Select and Link, vou pegar nesse daqui, ó, que é o Box 2, vou deixar o botão esquerdo apertado, vai aparecer o símbolozinho ali do link. Se eu movimentar o mouse, ó, observa que aparece essa linha tracejada. E aí eu vou levar até essa minha box. Soltei o botão esquerdo, prontinho, está feito o link. Por exemplo, ó, se eu pegar essa box, que é o pai, e movimentar, ó, o outro objeto vai movimentar junto. Se eu rotacionar esse objeto, o outro objeto vai rotacionar junto. Se eu aumentar a escala desse objeto, o outro vai aumentar junto. Então, tudo o que eu fizer nesse objeto, automaticamente, o segundo objeto vai sofrer essa influência também. Agora, se eu pegar esse daqui e movimentar, ó, o pai não sofre a influência. Então, eu posso fazer o que eu quiser com esse objeto, que nada vai acontecer com o outro. Agora, se eu fizer nesse, vai acontecer. E se eu pegar e linkar um terceiro, ó, eu pegar esse daqui e linkar nesse. Então, eu vou entrar aqui no meu link, ó, desse para esse. Linkei. O que vai acontecer agora? Agora eu tenho uma cadeia aqui com 3 objetos. Esse daqui seria o pai desse e o avô desse. Como esse sofre a influência desse e esse sofre a influência desse, automaticamente esse daqui vai sofrer a influência desse também. Ó. Se eu movimentar, os 3 vão movimentar. Se eu rotacionar, os 3 rotacionam. Se eu pegar o segundo, o que vai acontecer?
Esse aqui já não sofre a influência desse. Então, se eu movimentar esse, ó, ele vai movimentar só o que está linkado nele ali, o outro, né, o último. Se eu rotacionar, se eu fizer o que for. E se eu pegar esse daqui, que é o último da cadeia, ele não sofre a influência, né, ele não influencia ninguém. Então, toda vez que vocês forem fazer um link de objetos, é só ir lembrando que o último vai ser independente. E aí, conforme forem os links, vocês vão tendo essa interferência de um para o outro, ok? Para tirar esse link, a gente seleciona os objetos e vai no segundo símbolo, ó, Unlink Selection. Cliquei ali. Aí o que acontece? Ó? Agora são objetos independentes de novo. Isso daqui, talvez um lugar que vocês poderiam usar, vamos imaginar um jardim, e aí a gente coloca lá alguns arbustos e tal, e aí já com tamanhos diferentes, um pouquinho de rotação diferente um do outro, para não ficar aquele negócio tudo igual, né? Parece que só fez uma cópia. Então a gente pode linkar os objetos e aumentar a escala, mudar um pouquinho, mover, para ficar um pouco mais fácil. Seria talvez uma opção aí para a gente usar. Então, dessa maneira, os dois primeiros a gente linka um objeto no outro. Qualquer tipo de objeto, tá, que vocês fizerem, na parte aqui do standard, que é o que a gente sabe até agora, ele vai fazer esse link. O terceiro é uma coisa assim mais utilizada na parte de animação, e talvez a gente até nem use tanto, que é o Bind to Space Warp. Então, no Max existem alguns objetos ali de criação que são Space Warps, que eles são deformadores de formato, eles deformam a geometria do objeto. Tem o lance de vento, de motor, esse tipo de coisa. São coisas que a gente não vai usar no dia a dia. Mas assim, eu vou mostrar uma opção aqui para vocês verem como funcionaria. Ó. Então vamos supor que eu tenho um plane. Eu vou aumentar aqui o número de segmentos dele. Esse Space Warp é fácil usar na animação, por quê? Porque eu não estou mexendo no meu objeto, estou mexendo nesse Space Warp. Então é um objeto super leve, não aparece na renderização, nada, e eu consigo trabalhar isolado com relação ao meu objeto. Então olha só, eu vou lá no Space Warps, vou mudar aqui para Geometric Deformable, e vou pegar, por exemplo, o Ripple. Ripple faz aquelas ondinhas, tá? Vou criar meu Ripple aqui. Então, observa que nada acontece, tá? Ele só criou um Space Warp ali. A gente vai ver esse Ripple aqui depois, mais para frente, como um modificador, tá? Então, imagina que a gente faz uma piscina, coloca uma bola em cima, né, da piscina. É legal fazer aquela ondinha em formato de círculo saindo, né, em volta da piscina. Fica bem natural, né? Fica bem legal. Então, olha só, eu vou linkar o meu plane. Na hora que eu linkar com o Space Warp, vocês já vão perceber que vai ter uma alteração aqui no formato do meu plane. Ó. Então, vou linkar desse para esse. Olha só. Automaticamente, ele já pega a deformação que tem aqui o meu Space Warp. Eu posso movimentar, ó, o meu Space Warp. Eu não estou mexendo no plane, tá? Ó. Ele automaticamente vai criando, ó, deformações aqui no meu objeto. Se eu for no Modify, por exemplo, com o plane selecionado, eu vou ter isso aqui, é só Ripple Binding WSM. Eu não tenho parâmetros de configuração dele. Então, olha só, se eu for no Modify com o meu Ripple selecionado, aí eu tenho aqui, ó, a amplitude 1. Eu posso alternar. Eu tenho a amplitude 2. Eu tenho o comprimento da onda, o phase dela, decai, e aqui a parte de visualização. Então, como que vai funcionar isso, por exemplo, em uma animação? Só para vocês verem. Deixa eu zerar tudo aqui.
Só para vocês verem o que seria isso. Ó. Eu vou animar o Ripple e não o Plane. Tá? Não precisa se preocupar com isso que eu estou fazendo, é mais para vocês visualizarem o que vai acontecer. Então, aqui. E eu vou criando aqui de acordo com o que eu quero que aconteça, né? Vamos dizer, na animação. Ó. Prontinho. Então, o que acontece? Eu não mexi com o plane, eu só trabalhei no Ripple. Ó. E aí ele vai e faz para mim a animação de acordo. Ou seja, é muito mais fácil eu fazer uma animação baseada num Space Warp do que eu ter que ter todo o trabalho de trabalhar em cima do plane com uma malha pesada, né, fazendo isso daí. Sendo que o Ripple é um objeto super leve que vai facilitar a minha vida para fazer a animação, ok? Então, o caso aqui não é animação, mas o Space Warp é isso. Então, a gente adiciona, né, se eu apagar aqui, por exemplo, voltar aqui, qualquer tipo de Space Warp que eu utilizar, por exemplo, Wave, se eu vier lá e linkar esse com esse, ó, ele faz, ele pega, né, o formato, deixa eu rotacionar aqui, ó, ele pega o formato da minha onda ali, por exemplo, e aí eu posso fazer aquele mesmo esquema, ó. Eu mexo no Space Warp e o meu objeto sofre a interferência. Então, isso daí são os links, né, para a gente poder linkar objetos. Como a gente vai fazer esses links. Continuando. Agora, ó, do lado aqui, na sequência, né, no all, a gente tem alguns filtros de seleção. Então, vamos imaginar que a gente tenha vários objetos na cena, tanto geometrias, linhas, luzes, câmeras, e a gente quer selecionar só luzes, por exemplo. Então, se a gente tiver no all, a gente vai acabar selecionando outras coisas também sem querer, né? Vai fazer a janela lá e vai pegar outros objetos. Então, aqui a gente pode trancar os tipos de objeto que a gente vai selecionar. No nosso caso, a gente vai ver o All, o Geometry, Shapes, o Lights e o Camera. O restante aqui não são tipos de objetos que a gente vai usar. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, duas esferas, uma linha, um retângulo. Vou colocar aqui luzes, 1, 2, 3, 4. E vou colocar duas câmeras, tá? Não precisa se preocupar com isso, né? As criações aqui, é mais para vocês entenderem o que são esses filtros de seleção, ó. Então, super simples, ó, de uma maneira rápida para a gente entender. Se eu tiver com o All e fizer uma janelona aqui, eu vou selecionar todos os objetos. Se eu quiser selecionar apenas objetos que são geometria, ó, eu mudo ali para Geometry. Se eu fizer a mesma janela, ó, observa que só vai selecionar as duas esferas, que são as duas geometrias que eu tenho. Se eu alterar para Shapes e fizer a janela, ele vai selecionar apenas a line e o retângulo que eu fiz, que são os Shapes. Se eu mudar para Lights, ele vai selecionar apenas essas 4 luzes aqui que eu fiz. Ó. Se eu mudar câmera, fizer a janela, ele vai selecionar apenas as duas câmeras que eu tenho no desenho. Então essa daqui é uma maneira da gente filtrar as seleções. Onde que geralmente eu costumo usar isso? Estou fazendo um ambiente interno e eu tenho várias luzes dentro do ambiente. E às vezes assim, elas ficaram meio longe do teto e eu quero só subir as luzes. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e deixo no Lights. Porque aí eu faço uma janela no desenho todo, eu seleciono só as luzes. E aí eu movimento elas para cima.
Então, isso daqui é uma maneira da gente facilitar o tipo de seleção que a gente vai fazer. Então, assim, geralmente a gente vai deixar no all mesmo, e quando tiver alguma necessidade de seleção de algum objeto que está mais complicado, assim, dependendo do tanto de coisa que tiver no desenho, acaba ficando até complicado de selecionar mesmo, né? A gente não ficar perdendo tempo clicando em coisa que não era para selecionar. Aí vocês usem o filtro aqui de seleção. Do lado dele, a gente tem o Select Object. Esse Select, a gente vai selecionar os objetos apenas. Tá? A gente não tem outra função aqui de mover, nada. Né? Uma coisa que acontece muito, eu não sei porquê também, mas eu já reparei, quem começa a mexer no Max, por exemplo, selecionou um negócio lá e movimentou. Terminou de movimentar, geralmente a pessoa volta aqui no Select e clica. Não tem necessidade de fazer isso, tá? Ó, porque se vocês observarem, ó, olha o nome ali do Move, Select and Move. Então ele seleciona e move. No Rotate, Select and Rotate. E no Scale, Select and Uniform Scale. Então a gente não tem necessidade de ficar voltando aqui no Select Object. Eu costumo deixar direto no Move, que é o que eu mais vou usar. Vai ter algumas opções que eu já vou mostrar que é necessário a gente deixar no Select. Às vezes você vai selecionar vários objetos e não quer que mova, né? Porque às vezes sem querer clicou, dá uma escorregadinha no mouse, ele seleciona e move o objeto. Aí vocês deixam aqui, né, para selecionar o objeto sem correr o risco de movimentar. Bom, então o Select seria só para selecionar, não precisa se preocupar em deixar em toda hora ficar voltando aqui, tá? O Select by Name é uma opção que a gente tem para selecionar os objetos pelo nome. Então, clicando aqui, a gente abre essa janela, onde a gente tem todos os objetos que estão na cena. Então, tem a câmera 1, a câmera 2, a linha, as 4 luzes, o retângulo e as 2 esferas. Aqui que é legal o lance que eu sempre falei de organização do desenho. Por quê? Se vocês não tiverem colocado, vamos supor, está lá no AutoCAD, vai. Fez a modelagem e bateu aquela preguiça de botar o nome no layer. Então foi só criar no layer. Layer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E aí chega aqui, na hora de selecionar, o que eu costumo fazer aqui? Na hora de colocar as texturas, materiais nos objetos, eu costumo abrir essa caixa e aí eu vou clicando um por um, para eu ter certeza que eu não esqueci de fazer nenhuma coisa. Né? Não esqueci de colocar material em nenhum objeto. Porque às vezes você vai clicando no desenho mesmo, acaba, sem querer, esquecendo de colocar em algum. Então eu costumo vir por aqui para fazer isso daí. Se eu não tiver colocado o nome dos objetos lá certinho, o que vai acontecer? Eu vou ter nomes aqui que não são referentes, né, certinho ao objeto, e eu vou ter que clicar e olhar o que é. Agora, se eu já tiver organizado certinho, parede 1, parede 2, piso, piso externo, grama e assim por diante, na hora que eu abrir essa caixinha vai estar o nome ali certo. Mesma coisa se modelar no Max. A maioria dos desenhos que eu já peguei de pessoas que modelaram no Max, a maioria é tipo 99%, não tem nome. Então a pessoa vai criando box, linha, não sei o quê. Aí você abre essa caixa, tem box da 1 até a 500, tem linha da 1 até a 500, e aí você não sabe o que é. Então é complicado. Às vezes até se você tiver que, por exemplo, se você fizer um arquivo, uma imagem para uma empresa, e você tiver que mandar o arquivo para eles depois, se você mandar o desenho tudo desorganizado desse jeito, o seu trabalho é visto de uma maneira. Se você mandar o desenho organizado, tudo certinho, com os nomes, agrupado, tudo bonitinho, os caras vão falar, pô, desenho super organizado, super bem feito. Então, né, você já fica com uma outra visão por parte do cliente. Então, sempre organizar. Então, por aqui eu posso selecionar, ó, por exemplo, se eu pegar a esfera 1, der OK, ele vai selecionar para mim, ó, a esfera 1. Se eu voltar lá, tecla de atalho é H, tá? O H, então, abre e fecha essa caixinha. Se eu pegar, por exemplo, eu quero selecionar a Omni 1, que é uma luz, o retângulo e a esfera 1 e 2. Para selecionar aqui, eu deixei o Ctrl apertado, tá? Dei OK, ele seleciona os objetos que eu selecionei lá.
Além disso, aqui ó, a gente tem alguns filtros. Né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, tá? Display Geometry. Se eu clicar, ele vai tirar o que tiver de Geometry da minha caixa. No caso aqui, ó, esfera 1 e 2. Ele some. Se eu tirar o Shapes, ele vai tirar a Line e o retângulo. Ó. Line e o retângulo. Se eu tirar as luzes, ele tira as 4 luzes. Ele tira só aqui da seleção, tá? Aqui na tela continua a mesma coisa. Câmera, ele tira as câmeras. Então, às vezes, se vocês quiserem, tá, vai selecionar alguma coisa por aqui, e vocês sabem que é uma câmera, por exemplo, né? Então, eu posso pegar, arrancar tudo daqui, ó, e deixar só a câmera. O que está daqui para lá, dificilmente vai ter algum objeto que a gente vai usar desses tipos aqui, tá? E aí eu seleciono, né, a câmera que eu quiser. Então aqui a gente pode filtrar essas seleções. Muito bem. Do lado do Select by Name, a gente tem os tipos de seleção, as regiões. Antes de eu falar desse, eu vou mostrar aqui na tela como que a gente vai selecionar objetos. Então, assim, a gente pode fazer janelas, né? E aí, o que acontece? A janela, tanto faz se for da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Da maneira que tá, se vocês não mexerem nada, se pegar um pedacinho da linha, ó, um pedacinho do objeto, ele já vai selecionar o objeto. Seria esse símbolozinho aqui, ó, Window Crossing. Então, observa que a gente tem o tracejadinho aqui e o objeto meio que na metade. Isso indica que um pedacinho já seleciona. Se eu clicar aqui, ele vai mudar, ó, o meu objeto está dentro da janela. Então, agora, para eu selecionar, se eu fizer ó, só um pedacinho, se faltar qualquer pedaço na seleção, ele não vai pegar. Eu tenho que ter o objeto inteiro dentro da minha janela. Aí eu consigo selecionar. Então, aqui a gente muda as opções. Geralmente pode deixar no padrão mesmo que está, fica até mais fácil para a gente selecionar. Como a gente vai adicionar objetos na seleção e tirar objetos da seleção? Então, ó, selecionei aqui essa luz. E aí eu quero selecionar as outras 3 luzes, por exemplo. Para eu adicionar objetos, eu deixo o Ctrl apertado. A partir do momento que eu apertei o Ctrl, observa ali no meu cursor que apareceu um mais. Então isso aí quer dizer que eu estou adicionando objetos. Posso ir clicando, o meu Ctrl está apertado, tá, no teclado, e eu vou clicando. Ah, de repente, não quero que essa linha fique, né? Quero tirar a seleção. Então, para a gente eliminar objetos da nossa seleção, a gente vai deixar o Alt apertado. Ó. Apertei o Alt, apareceu ali o menos no meu mouse, no meu cursor. E aí eu posso clicar ou fazer janela, tá? Tanto faz. Então, lembrando, o Ctrl, eu adiciono objetos na minha seleção. O Alt, eu elimino objetos. Dentro dessa parte aqui, Retangular Selection Region, a gente tem a maneira de fazer a nossa janela como um retângulo. Se vocês observarem aqui, ó, tem uma setinha embaixo aqui. Toda vez que tiver essa setinha em qualquer ícone aqui do Max, quer dizer que tem mais opções. Ó. A segunda, então. Cliquei, deixei apertado, tá? A segunda é o circular. Então, ao invés de fazer retângulo, ele vai fazer círculo para selecionar. E aí o que relar nesse círculo, tá? Mesmo esquema, ó. Ctrl, adiciona, Alt, tira. Além desse, a gente tem o terceiro aqui, ó, Fence. O Fence eu vou deixar o primeiro ponto. Quando eu clicar, eu deixo apertado, tá? Depois eu posso soltar, não preciso deixar apertado, e eu vou só clicando, ó. Aí o que acontece? Aonde relar na minha linha, ele vai selecionar. Onde relar, eu volto, tá? Onde eu comecei e clico. Então, onde relar, ele seleciona. Depois, o laço. Laço a gente não precisa, a gente tem que deixar clicado, tá? Então, eu clico com o botão esquerdo, deixo apertado e vou movimentando. Ele vai criando
uma maneira aqui de seleção. E aí o que relar nesse laço, ele seleciona. E o último, que é o spray, né, que aqui está como Paint Selection Region, que é esse desenho desse sprayzinho aí, a gente vai utilizar isso mais para frente, tá? A gente ainda não viu esse tipo de desenho, mas eu vou mostrar aqui só para vocês verem a diferença. Isso daí é quando a gente utiliza, quando a gente vai editar um objeto. Por exemplo, essa box, eu vou transformar ela em um objeto editável. Deixa eu só aumentar o número aqui primeiro. Não precisa se preocupar ainda com isso, tá? Isso daí é um assunto para daqui umas 3 aulas, mais ou menos. Mas tudo bem, só para vocês verem o que é. Então, depois que eu transformei ele, eu tenho vários polígonos aqui, né? Que foram criados com as subdivisões da box. Então, se eu quiser selecionar polígonos, ó, eu vou clicando aqui nos polígonos, ou eu deixo o meu Ctrl apertado e vou clicando. Posso fazer janela também, o que seja. Se eu tiver com o spray, como que eu vou selecionar esses polígonos? Ó, eu deixo o botão esquerdo apertado e aí eu vou pintando, ó, nos meus polígonos. E aí eu faço a seleção, tipo, da maneira que eu quiser aqui. Então aqui é uma maneira de fazer essa seleção pintando dentro do objeto, tá? Se eu tiver, por exemplo, lá no retangular, olha só, eu faço janela para selecionar mais de um, né? Se eu tiver com o spray, aí eu pinto direto na face do meu polígono. E aí eu consigo fazer a seleção que eu quiser aqui. Muito bem. Então isso daí seria o spray. Particularmente, eu deixo sempre no retangular, não mexo, não vejo necessidade de ficar alterando isso daí. Mas é legal vocês saberem que existem métodos para a gente selecionar. Bom, isso daqui eu posso apagar agora. Vamos lá, vou fazer uma outra box. Voltar os segmentos para 1. E aí, vamos continuar. Essa parte aqui, ó, onde está escrito esse view, Reference Coordinate System. Isso daqui tem a ver com a movimentação dos pivôs dos objetos. Então, por exemplo, a parte do view, a gente vai utilizar 2 apenas, tá? Então, vamos focar no aprendizado desses 2. O restante não vai fazer diferença para a gente, tá? Só vai, às vezes, complicar a cabeça de vocês. Então, a gente vai usar sempre ou o view ou o local. O view, ele fica com o eixo referente ao 00 aqui do max. Tá? Então, sempre o Y para cima e o X para a direita, aqui no eixo. Então, sempre que eu for movimentar, o eixo vai estar dessa maneira. Olha só, se eu rotacionar o meu objeto, voltar aqui no Move, ó, ele continua para cima e para a direita. Né? Eu não consigo seguir o meu objeto. Se eu mudar para o local, olha só, o meu eixo agora está referente ao meu objeto, o meu pivô. Então, eu consigo movimentar ele nessa direção. Onde vai ser legal, por exemplo, a gente usar isso? Vamos imaginar, ó, que a gente tenha uma box aqui e outra box aqui. E aí eu vou pegar, vou rotacionar essa box, tá? Para ela ficar meio tombada. Mais para cima aqui. Aí o que acontece? Ó? Essa box aqui de cima, se eu quiser deslizar ela por esse plano, eu não vou conseguir. Ó. Observa, ó, se eu movimento, ó, ela vai pelo eixo X e Y do max. Então eu não consigo deslizar ela em todos os sentidos aqui. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar ela por aqui e mover ela aqui em cima. Seria uma maneira de eu colocar ela, né, nessa posição que eu quiser ali.
Agora, se eu pegar essa box e mudar o pivô dela para local, ó, observa que agora eu consigo, ó, andar com ela em cima aqui, sem me preocupar de ter que ficar depois ajustando para ela ficar na base. Então, o local ele vai trabalhar sempre de acordo com o nosso objeto. Se eu rotacionar o objeto, eu vou usar o local para ele seguir o alinhamento. Uma outra coisa que o local vai fazer também, que é bacana, ó, vamos imaginar que a gente tenha duas boxes e eu quero rotacionar as duas boxes. Ó, se eu tiver no View, o que vai acontecer? Ele vai criar um pivô aqui central entre as duas. E a hora que eu rotacionar, ele rotaciona as duas de acordo com esse pivô. Então elas saem do lugar. Se eu tiver dentro do local, o que acontece? Ó, eu também rotaciono as duas, só que a partir do eixo de cada uma. Então as duas continuam no mesmo lugar. No View, ó, ele pega esse centro para rotacionar. E no local, eu pego, independente de qual for aqui, tá, ó, as duas. Se eu for mudar a escala, também. Ó. Se eu deixar no View, os dois objetos vão crescer de acordo com esse pivô. Se eu deixar no local, os dois objetos vão aumentar e diminuir a escala sem modificar a posição deles. Então isso daqui é muito importante quando vocês quiserem, tiver o objeto inclinado e tiver que movimentar em cima dele ou rotacionar em cima dele, pegar vários objetos para rotacionar ao mesmo tempo, né? Então vai para o local, porque aí cada um vai rotacionar no seu eixo. Se deixar no View, eles vão rotacionar a partir de 1, né? Por exemplo, se eu tivesse mais uma, duas, três boxes aqui. Ó. Se eu pegar todas elas para rotacionar e deixar no View, ele vai pegar um ponto médio aqui entre elas e vai rotacionar a partir desse eixo. Se eu tiver no local, todas vão rotacionar a partir do seu próprio eixo. Então, sempre lembra que a gente tem essa opção do local aqui para facilitar a vida de vocês aí na hora de rotacionar alguma coisa. Essa outra parte aqui, vou deixar só duas, é uma parte assim que provavelmente vocês não mexam, que é a relação de pivôs entre dois objetos. Ó. Se eu tiver nessa maneira, Use Selection Center, ele vai criar o pivô, ó, tem até o desenho aqui, centralizado entre os dois objetos. Se eu mudar para essa primeira opção, ó, Use Pivot Point Center, o que acontece? Ó, eu tenho esse pivô, se eu rotacionar aqui, por exemplo, ó, né, é a mesma coisa que eu botar o local ali. Ele vai me dar o pivô de cada. Eu tenho esse, e observa na outra box que tem um X, um Y e um Z ali cinza. Se eu for em cima dele, ó, ele transforma o pivô para esse. Se eu vier para cá, ele muda para cá. Então essa daí seria a opção, a primeira. A segunda é o centralizado entre os dois, que é a mesma coisa que o View. E a terceira, ele cria um pivô na Viewport. Ó. Ele cria esse pivô na Viewport e conforme eu movo, ele fica ali. Ó. Ele fica preso na Viewport, ele não está no objeto. Então assim, o ideal aqui, pode deixar ou no primeiro ou no segundo mesmo, tanto faz para ele criar pivô independente. Eu costumo deixar no center mesmo, tá? Para ele ficar centralizado nos objetos. E se eu quiser algo separado, eu uso o local ali. Esses dois outros símbolos não tem necessidade agora para a gente, tá? Seria Select e Manipulate, a gente vai usar isso mais para frente, eu vou mostrar isso no Editable Poly, que a gente tem a opção já de mover, copiar e rodar ao mesmo tempo. Não costumo usar. O segundo é a parte dos atalhos, né? A gente tem aqui, olha só,
Se eu ligar, clicar com o botão direito, a gente não vai mexer nisso, tá? Não compensa. Mas seriam atalhos. A gente pode adicionar ou mudar atalhos. Eu prefiro não mexer, deixar sempre no padrão mesmo, para não correr o risco, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. O próximo já é um que a gente vai usar bastante, que é a parte de pontos de atração, né, entre um objeto e outro. Então, a gente tem a opção de, quando a gente quiser mover com precisão, né, um objeto e colar certinho com o outro, é a mesma coisa do Snap, do AutoCAD. Então, a gente tem três opções aqui. Ó. A gente tem o 2, o 2,5 e o 3. Primeiro, vamos ver como a gente configura. A gente vai pegar e clicar com o botão direito em cima da ferradura aqui. Lembrando que a tecla de atalho para ligar e desligar é o S, tá? Não precisa nem estar ligado para configurar. Quando abrir a caixa, a gente vai ter aqui os tipos de pontos de precisão que a gente tem. Eu costumo, se vocês nunca mexeram nisso, vai estar lá só o Grid Points ligado. Deixa eu deixar ligado aqui para vocês verem. Grid Points, observa que quando vocês vão mexendo o mouse aqui, ele vai colando, né? Dando uma trancadinha em cada grid, em cada encontro de linhas. Pivô, ó. Deixa eu tirar. Ó. Então, o pivô seria esse símbolo aqui. Ó. Essa bolinha aqui quando fica amarelinha. Pivô com pivô, assim por diante. Perpendicular, vértice. Eu recomendo, né, tem vários aqui, mas acaba atrapalhando ao invés de ajudar. O que eu mais recomendo mesmo é o vértice, porque aí a gente pega cantos, né? A gente consegue cantinho com cantinho e assim por diante. Eu acho esse daqui bem válido. E eu deixo também ligado às vezes o midpoint, se eu quiser pegar o meio, né, de alguma linha para colocar aqui, alguma coisa assim. Então, isso aqui são apenas pontos que vão ajudar a gente a ter uma precisão melhor. Tá? Eu até não utilizo tanto isso aqui no Max. Mas, se vocês forem deixar ligado aí, eu acho que o vértice e o midpoint resolve o problema. Não tem ok nada, tá? É só fechar a caixinha. Agora, vamos ver qual que é a diferença desses negócios aqui. Ó. Se eu deixar no 2, deixa eu zerar a altura deles. Se eu deixar isso aqui no 2, ele vai pegar pontos de precisão só no que tiver no eixo 0. Então, por exemplo, ó, os dois aqui, as duas boxes estão no eixo 0. Se eu pegar aqui, eu consigo ó, colocar ali. Só movimentar, tá normal, não tem mais nada diferente. Uma coisa só que vocês têm que prestar atenção, apareceu o símbolozinho. Tem que ir lá e aparecer o símbolo do Move, tá? Mesma coisa para movimentar. Senão vocês vão clicar, ele vai perder a seleção. Então vai aparecer o símbolo do Move. Às vezes é chato para aparecer, tá? Às vezes não aparece de jeito nenhum. Aí vocês vão movimentando meio no olho e depois uma hora ele acaba aparecendo. Então apareceu o símbolo, eu consigo. Agora, se eu pegar, por exemplo, essa box aqui, eu vou mover ela um pouquinho para cima. Ó. Ou seja, ela não está mais no eixo 0. Se eu vier aqui agora para movimentar, ó, observa que ele não vai ó, aparecer os vértices aqui. Por quê? Porque ela não está alinhada no eixo 0. Então, essa é a maneira que trabalha o 2. No 2,5, ele pega. Ó. Só que assim, ele não muda a altura dos meus objetos. Tá? Um vai ficar sempre no 0 e o outro vai ficar sempre na altura que ele está, né? O pouquinho que ele está ali para cima. Já no 3, não sei se aqui vai pegar, tá? Mas ele muda, ó. Ele pega. Aqui eu vou mostrar uma outra maneira que ele vai pegar. Mas ele pode mudar a altura desse primeiro. Ele pode pegar esse endpoint, esse vértice que eu peguei, e pegar no outro de cima ou no outro de baixo. Então, às vezes, acaba ficando meio fora. Um exemplo aqui, ó. Se eu fizesse uma linha, ó. Observa ali, ó, o primeiro ponto ó, pegou em cima.
Aí, já pegou em cima do outro. Ó. Depois, já pegou embaixo. Ou seja, ele está pegando pontos em alturas diferentes. Ó. Aí, às vezes, vocês vão fazer um negócio que é tudo do mesmo plano e deixou ali no 3, o que vai acontecer? Às vezes vai estar tudo desalinhado na altura, igual está aqui. Ó. Cada ponto está numa altura. E aí complicou, né? Agora, se eu deixar no 2,5, por exemplo, ó, o ponto que ele pegar primeiro, olha só, que foi embaixo, ele vai embora. Ele vai pegando, né, ele aceita ali os vértices do outro, só que quando eu termino, ele está alinhado certinho no mesmo eixo. Então, assim, a minha dica para vocês é utilizar o 2,5, porque aí a gente não desalinha a altura. A gente consegue pegar referências em alturas diferentes, só que na hora de criar o nosso objeto ou mover, ele vai manter sempre o alinhamento no zero, tudo certinho. Esses outros dois aqui tem a ver com a parte de escala e a parte do spinner. A gente não vai mexer, tá? Não tem necessidade de mexer nisso daqui, porque quando a gente for usar a escala, a gente já automaticamente já tem os valores ali embaixo. Então, seria para travar, tipo de 5 em 5, de 10 em 10, mas isso aqui eu acho que não tem necessidade da gente se aprofundar, porque quando a gente for mudar a escala de algum objeto do Max, a gente geralmente não vai buscar aquela precisão. A gente vai meio no olho, né? Se tiver que ter alguma precisão, a gente não vai usar a escala, a gente vai editar o objeto, né, de uma outra maneira. Então a escala é um recurso que a gente vai usar no Max assim, para dar aquele tapa só no tamanho, tá? Não é uma coisa que a gente vai usar para ter a precisão correta, igual no CAD, por exemplo. É mais um recurso para aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, alguma coisa assim. Bom, continuando, a gente tem aqui ó, essas duas partes, que é o Create Selection Set e aqui para editar isso daí. O que é isso? Ó? Vamos imaginar, vou deixar isso daí. Isso daí serve para a gente criar um grupo de seleção. A gente já coloca um nome, por exemplo, e a gente tem um grupo já pronto. Vamos supor que numa cena de vocês têm alguns objetos que sempre vocês vão ter que selecionar juntos para fazer alguma alteração, alguma coisa assim. Então, ao invés de a gente ficar toda hora, né, tipo, vamos supor que eu tivesse que selecionar esse e esse. Toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso. Então, esse Create Selection Set, a gente consegue criar um grupo já de seleção. Olha só, eu vou deixar selecionados 3 e vou colocar aqui, ó, objetos 1. Pronto. Eles continuam independentes, tá? Posso mover para onde eu quiser. Só que aqui, ó, eu tenho ali, ó, objetos 1. Se eu clicar, automaticamente ele vai selecionar esses 3 objetos para mim. Independente do que eu fizer, ó. Tá um para cá, um para lá e um para cá. Objetos 1, ele seleciona. Se eu quiser criar outro grupo de seleção, ó, por exemplo, esses daqui, objetos 2. Então tá lá, ó, objetos 1, objetos 2. E assim por diante. Eu posso então criar, por exemplo, fiz um jardim com um monte de arbusto. Eu posso pegar todos os arbustos e criar um grupo de seleção, para quando eu clicar, ele já selecionar todos eles. Eu não tenho que ficar indo um por um, né? Selecionando. Alguma coisa do tipo assim. E nesse Edit Name Selection é para a gente editar. Tá? Basicamente, vocês não vão precisar usar, mas ele mostra aqui, ó, dentro de cada grupo, né, quais os objetos que fazem parte. Eu posso apagar objetos, posso adicionar. Não precisa se preocupar, porque se a gente criar um grupo, a gente já vai adicionar os objetos que quiser. E a gente só vai ter essa seleção se a gente vier aqui e colocar. Senão a gente continua tendo os objetos aqui para selecionar isolados mesmo. Depois, a gente tem aqui, vou deixar só um agora, pode ser o bully mesmo, a opção do Mirror. Mirror serve para a gente espelhar objetos. Então, olha só, vou clicar aqui no Mirror. Automaticamente, vocês perceberam aqui que ele inverteu, né,
meu boolean. Ó. Então, o que, que a gente tem? Primeiro, a gente tem aqui o eixo do mirror. A gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Esses outros x, y, z e zx, esquece, tá? Geralmente a gente vai usar ou x ou y, dependendo para que lado, né, a gente vai espelhar. Parte de baixo, a gente tem, vou falar já já do offset, tá? Essa parte aqui, ó, clone selection, então no clone, o que, que acontece? Ele vai apenas espelhar o nosso objeto sem criar nenhuma cópia. Se eu colocar no copy, observa que ficou aqui o outro, né? Então ele cria uma cópia a partir daquele lá, independente, né? Sem ter nenhuma relação com o original. No instance, ele vai criar uma cópia, só que essa cópia ela vai sofrer as alterações que a outra sofrer. Então, o que eu fizer de alteração em uma, a outra vai sofrer as alterações. E o referência, que é praticamente a mesma coisa do instance, tá? Tem algumas coisas que diferem um do outro, mas são assim, propriedades que a gente não vai utilizar. Então, não precisa se preocupar com referência. O importante é o noClone, para não criar nada, o copy, para criar uma cópia independente, e o instance, para criar uma cópia linkada com o antigo. E o offset, ó, ele vai dar para mim a distância entre uma cópia e a outra. Então, eu vou tirando aqui, ó. Prontinho. Então, aqui eu consigo controlar a distância de uma cópia à outra. Dei OK. Beleza. Ó. Tenho ali dois objetos. Então, isso daí seria um mirror. Posso selecionar os dois, por exemplo. Ó. Dou o mirror de novo. E assim por diante. Posso ir fazendo essas cópias. Tá? No Boolean aqui a gente não consegue ver tanto espelhamento, mas porque os dois lados são iguais, né? Mas é isso daí. Como a gente vai fazer, antes de eu continuar aqui, para copiar objetos? Então é o seguinte, a gente vai copiar os objetos a partir do move, do rotate ou da escala, ou a gente tem uma outra opção também. Então olha só, como que eu vou copiar isso daqui? Eu vou deixar o Shift apertado. Então, toda vez que eu deixar o Shift apertado, ele vai fazer uma cópia. Ó. Eu apertei o Shift, vou movimentar o meu Boolean para a direita. Ó. Criei uma cópia. Dentro dessa caixa do Clone Options, a gente tem o objeto cópia, lembra, que é um objeto independente, e o instance, que é um objeto instanciado do outro. Então, o que eu fizer alterações no outro, esse nosso Boolean vai sofrer alterações. A gente tem número de cópias, então aqui eu posso aumentar ou diminuir o número de cópias, e eu tenho o nome. Então assim, se eu quiser colocar já um nome aqui na cópia, eu mudo. Eu vou fazer uma coisa de cada vez aqui para vocês verem. Então primeiro, número normal, nome normal, ok. Ele só criou uma cópia. Segunda opção, copiei, então deixei o Shift apertado, eu não preciso ficar o tempo inteiro com o Shift apertado. Tá? Ó, eu apertei o Shift, movi, já solto o Shift e continuo aqui sem soltar o botão esquerdo. Soltei o botão esquerdo no Instance. Então, no Instance, algumas propriedades que eu for alterando, ele vai, vou colocar a cor diferente aqui, algumas propriedades que eu fizer nesse, ele vai fazer naquele também. Tá? Visualmente, assim, agora não acontece nada. Mas sempre que vocês quiserem um objeto que sofra interferência do outro, vocês deixam no instance. Se for só para fazer uma cópia independente, aí deixa no copy. Depois, ó, número de cópias. Então, se eu colocar 5 aqui, por exemplo. Ok. Então, ele fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Além do meu objeto original, tá? Ele copiou mais 5. Então, se no caso, se vocês precisarem de 10 cópias, de 10 objetos do mesmo, lembra de na hora de copiar, colocar um a menos. Coloca 9, porque o objeto original ele não vai contar como cópia. E a outra opção que a gente tem, ó, copiei, colocar um nome, por exemplo, 000. Ok.
Então eu tenho ó, o teapot 002 e a minha cópia como 000. Então essas daí são as opções que a gente tem dentro daquela caixa. Uma outra maneira da gente copiar é a gente usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Copiar e colar normal. Ó. Então eu vou digitar Ctrl+C, Ctrl+V. E aí ele abre a caixa. Ele só não dá a opção de número de cópias, tá? Mas a gente tem aqui o copy e o instance e o nome. Copiei. Ele vai ficar exatamente em cima do outro objeto, tá? Então se eu pegar só e mover para o lado aqui, ó, aí a gente já visualiza essa cópia. Então lembrando sempre que no Ctrl+C, Ctrl+V, quando terminar, ele vai estar exatamente no mesmo lugar do outro. Aí vocês só movimentam, né, que ele vai sair. Posso fazer a cópia aqui no Rotate, por exemplo. Ó. Posso colocar aqui o número de cópias. Mesma coisa, eu rotaciono o meu objeto com o Shift apertado. Posso fazer pelo Scale, ó. Deixei o Shift apertado. Ok. Movo ele para fora. Então essa daí seria a maneira de copiar. Lembrando então essas teclas aqui que a gente tem, ó, o Shift copia, o Ctrl adiciona objetos na seleção e o Alt elimina objetos da seleção, tá? Para a gente não confundir uma tecla com a outra. Depois disso, a gente tem aqui ó, o Align, que serve para alinhar. Eu não costumo usar o Align, eu costumo mover, né, meio que no olho ali mesmo, e boa. Mas olha só, vamos supor que a gente tivesse uma mesa aqui, e eu quisesse alinhar, colocar meu boolean ali certinho. Eu costumo fazer isso, ó. Eu coloco ele aqui, e pela vista front ou left, eu movimento ele aqui. Pronto. Estou com o meu boolean ali em cima. Porém, existe essa opção aqui do Align, onde a gente pode alinhar os objetos a partir do pivô deles. Tá? Então, isso é uma coisa que tem na próxima aula, antes de começar a parte de shapes, eu vou falar sobre pivôs, explicar como é que a gente altera isso daí. Mas olha só, se eu for alinhar, por exemplo, Align, esse, nesse. Tá? Então, olha só para vocês entenderem. Eu já deixo o meu boolean selecionado, clico no Align e clico no lugar, né? No caso aqui a box. Ele já vai parar lá em cima, ó. Só que ele ainda não está alinhado certinho. Como funciona o Align? A gente vai só nessa parte aqui, essa primeira. Essa parte de baixo pode deixar sempre do jeito que está, que é a orientação local e a escala que a gente não vai alterar. Então a gente tem o alinhamento no X, ó, se eu tirar, ele tira esse alinhamento no X. Em Y, ele tira o alinhamento. E no Z, que é a altura, ele tira o alinhamento. Current Object é o boolean. No caso aqui, né, o objeto que eu estou alinhando. E o Target Object é a mesa, né, essa box, que é o objeto onde eu vou. Aí eu tenho as opções Minimum, Center, Pivô e Máximo. Então, tipo, eu vou botar o pivô e no outro eu tenho também, ó, Minimum, Center, Pivô, Máximo. Então, eu vou deixar no Center. Então, assim, eu acho mais fácil a gente mover o objeto do que ficar procurando o alinhamento aqui correto. Às vezes porque o pivô não está certo, então ele não vai ficar com o alinhamento certinho, tá? É mais fácil a gente pegar e movimentar mesmo. Continuando aqui, ó, Manage Layers. Isso daqui é uma coisa que eu nunca usei no Max, tá? Parte de layers, por quê? Porque eu não crio layer no Max. Ou eu crio meus layers no CAD, ou aqui no Max, eu agrupo objetos, esse tipo de coisa. Então eu não... Ou tenho os nomes, né, dos objetos certinho. Mas o funcionamento disso, só para vocês verem aqui, é a mesma coisa do CAD. Ó. Criação de layers, posso colocar nome no layer. Aí eu posso pegar, ó, adicionar objetos. E aí eu adiciono os objetos que eu quiser, selecionar os objetos e assim por diante. Então, assim, eu não vejo necessidade do uso, tá, desses layers aqui no Max. Mas tem essa janelinha. Eu acho que quando a gente traz o desenho do CAD, se eu não me engano, fica
né, essa parte. Quando a gente for trazer algum desenho do CAD, a gente confere lá, para ver se os layers ficam aqui também. Para a gente esconder isso. É que eu não costumo usar esse hide, freeze, essas coisas. A gente vai utilizar de outra maneira, e não a partir do layer. Essa parte, ó, Graphite Modeling Tools, é essa barra de ferramentas que fica aqui embaixo do Graphite Modeling, ó, né, que a gente tem algumas opções aqui. Por enquanto, a gente não vai utilizar nada daqui. Então, para não ficar atrapalhando e diminuindo o tamanho da tela aí de vocês, pode desligar isso daqui para ficar com a tela cheia. Tá? Quando a gente for utilizar alguma função dali, a gente liga ele. Os dois próximos tem a ver com a parte de animação, né, edição de animação, esse tipo de coisa. Então, a gente não tem necessidade de mexer com isso por enquanto. Depois, a gente tem o editor de materiais, que está vindo, né, a partir da versão 2010 ou 11, não sei, nesse formato, que é um formato mais padrão de programas de 3D, onde a gente escolhe o tipo de material aqui do lado e arrasta para dentro e depois edita ele por aqui. O legal disso daqui, eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Na aula de edição de materiais, de criação, esse tipo de coisa, aí eu vou aprofundar. Mas o legal aqui é que a gente não tem limite, né? A gente pode ir colocando aqui quantos a gente quiser, né? A tela é infinito aqui, diferente do modelo antigo. Mas assim, de início, para quem já mexia com Max e caiu nisso daqui e não sabe como resolver, a gente tem, ó, a setinha aqui, tem a opção, tá? O primeiro é o padrão do Max. Esse aqui é o jeito que sempre foi o editor de materiais do Max. Que depois eu vou explicar várias coisas aqui. Então não precisa, né, ficar meio desesperado aí. Quando instala, ele já vai estar nesse. Já pega aqui e já muda para o primeiro, que é o padrão, que é bem mais, assim, é mais fácil de entender como funciona, né? E aí depois, quando eu for explicar isso aqui, eu explico os dois como funcionam. Seguindo, a gente tem o Render Setup. Também não vou me aprofundar nisso agora, estou só mostrar mesmo, porque a gente vai ver isso detalhado depois. Que é a configuração do nosso render. Então, toda vez que eu for configurar um render, eu venho aqui no Render Setup. A parte do Max até a gente nem vai ver muita coisa, porque como a gente vai usar o Overlay para renderizar, então a gente não vai ficar perdendo tempo com o renderizador do Max. O Frame Window é a janelinha do render, onde eu posso aqui escolher tipos de área para renderização, a viewport que eu quero renderizar, configurações prontas que a gente pode salvar já para ter, parte de salvar, de imprimir, os canais de renderização, esse tipo de coisa, tudo coisa que a gente vai ver depois também. Posso travar a viewport para toda vez que eu apertar o render, ele renderizar nessa viewport que está aqui, e assim por diante. E o último, que é o Render Production, que é onde a gente faz o render rapidinho aqui, né? Clicou ali, ele renderiza. Então, tipo, se eu estiver na vista front, ele vai renderizar a vista front. Se eu estiver na left, ele renderiza left. Se eu estiver na top, ele renderiza top. Então, na vista que vocês escolherem e clicar aqui, ele vai fazer o render. Bom, então, basicamente a aula de hoje foi isso daí, né? A explicação dessa main toolbar para vocês guardarem bem aí esse monte de comandos, né? E agora eu quero, assim, é muito importante que vocês tenham bem estudadinho, bem certinho essas 4 primeiras aulas, né? Tem alguns complementos ainda que eu vou passar na aula 5, antes de iniciar a parte de linhas, de shapes, que ainda fazem meio que parte desse primeiro pacotão aí de estudo de vocês. Mas dá uma revisada agora nessas 4 aulas, né? Estuda bem, fixa bem esses comandos, estuda bem o lance de eixos, de como que funciona o move, rotate, escala, copiar objetos, o lance do snap, do angle snap. Tudo isso é muito importante porque são coisas que a gente vai usar bastante. Então espero que vocês tenham entendido aí. Vamos estudar agora. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, é só me chamar. Tchau!